A crucificação é a forma de execução mais cruel e dolorosa que os antigos romanos criaram. Jesus sofreu todo tipo de dor por nós. No fim, levou uma coroa de espinhos e suas mãos e pés foram cravados na cruz. Segundo a análise feita por médicos legistas atuais sobre a crucificação de Jesus, com base no registro da Bíblia, estimam que a morte de Jesus se deu devido a hemorragia excessiva, desidratação e choque hipovolêmico. E indicam que foi uma execução extremamente cruel. Deus registrou detalhadamente na Bíblia como Jesus morreu. Por que teria ele registrado em detalhe a execução de Jesus na Bíblia? Vamos descobrir o significado espiritual dessa crucificação por meio do episódio de hoje. Mateus 27, 29 a 30. E puseram sobre a sua cabeça uma coroa tecida de espinhos e uma cana em sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomavam a cana e lhe batiam na cabeça. Uma coroa mostra a majestade e a posição nobre do rei. Assim, o fato de colocar uma coroa na cabeça, que é a parte mais superior do corpo humano, tem um significado especial. No entanto, Jesus levou em sua cabeça uma coroa tecida com espinhos longos e duros, e foi cravado em suas mãos e pés. Se lermos Mateus 27, o governador Pilatos, mesmo sabendo claramente que Jesus não tinha pecado, sentenciou a crucificação por medo de uma rebelião. Os soldados romanos tiraram as vestes de Jesus, vestiram-no com um manto escarlate, teceram e lhe colocaram uma coroa com espinhos ásperos, menor do que a cabeça de Jesus. Nesse momento, os espinhos agudos penetraram a pele e assim o rosto de Jesus se impregnou de sangue. Então, por que Deus teria permitido que seu amado filho Jesus sofresse e derramasse sangue ao levar a coroa de espinhos? Em primeiro lugar, foi para perdoar o pecado que provém da mente do ser humano. Quando Adão e Eva se comunicavam com Deus e ouviam sua voz, pensavam e obedeciam unicamente conforme a vontade de Deus. E assim não cometeram pecado. Entretanto, quando foram tentados pela serpente e aceitaram o pensamento que Satanás dá, chegaram a dar à luz o pecado. O fruto do conhecimento do bem e do mal passou a parecer bom para comer, agradável e desejável para alcançar sabedoria, e finalmente desobedeceram à palavra de Deus. Assim, o inimigo, o diabo e Satanás ainda hoje fazem com que pequem por meio do pensamento do ser humano. A cabeça do ser humano tem um mecanismo de memória e registra o que viu, ouviu e aprendeu desde o nascimento junto com a percepção. A isso se chama conhecimento. Evocar esse conhecimento por meio do funcionamento da alma é o pensamento, mas cada pessoa tem um conhecimento registrado distinto, porque varia o ambiente em que cresceram e o que viram, ouviram e aprenderam. Ainda que tenham aprendido o mesmo, seus valores mudam dependendo de com que percepção cada um tem aceitado. Assim, se examinarmos o conhecimento e o pensamento do ser humano, muitas vezes se desviam da vontade de Deus. Por exemplo, no mundo, empregam todo tipo de meios e formas para se exaltar e se levantam oprimindo outros. Porém, Deus disse em Mateus 23, 12, que exaltará o que se humilha. Além disso, as pessoas consideram que é óbvio aborrecer os inimigos. No entanto, Deus diz que ame os inimigos. Aqui, chama-se de pensamento espiritual ao pensamento da verdade que pertence a Deus e ao pensamento de falsidade, pensamento carnal. O inimigo, o diabo e Satanás controlam o pensamento carnal da pessoa para obstaculizar a obra de Deus e impedir que possuam fé. Tentam para que se comprometam com o mundo, cometam pecado e cheguem à morte eterna. Portanto, somente derrubando todo o argumento e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo,
assim como aponta 2 Coríntios 10:5, poderá seguir a verdade e ser uma pessoa santificada e de fé. E devemos descartar o pecado que cometemos por meio do pensamento. Por exemplo, pensa com ódio. Por que essa pessoa agirá assim? Que desagradável. Ou chega a ter ressentimento ao pensar que não consegue ser amado. Alberga pensamento luxurioso, vendo uma pessoa do sexo oposto. Ou julga, taxando uma pessoa de má ou arrogante, vendo as palavras e o comportamento do outro. Para redimir o pecado que nós cometemos assim com a mente, Jesus levou uma coroa de espinhos em sua cabeça. Por isso, agora devemos descartar o pecado que cometemos com a mente. Quando o fizermos, o sangue precioso da cruz do Senhor redimirá nossos pecados. Em segundo lugar, Jesus levou a coroa de espinhos a fim de nos dar boas coroas. No céu, existem muitas coroas preparadas para os filhos de Deus. Em uma competição desta terra também, há um prêmio que se dá a todos por participar, bem como diferentes prêmios que se outorgam segundo a colocação, como a medalha de ouro, prata, bronze, etc. Da mesma forma, as coroas que se recebem no céu são variadas também. Primeiro, tal como cita 1 Coríntios 9:25, todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles, é verdade, para receber uma coroa corruptível, mas nós, uma incorruptível. Existe uma coroa incorruptível. Assim como o prêmio que se dá a todos os participantes, esta é dada a todos os filhos de Deus que creram em Jesus Cristo e se esforçaram por lutar contra o pecado até descartá-lo. A seguir, existe a coroa de glória que é dada a uma pessoa que glorificou a Deus vivendo conforme a palavra e descartando o pecado. 1 Pedro 5:4. Bem como a coroa da vida, que é outorgada às pessoas que descartaram toda a maldade e se santificaram ao amar sobremaneira a Deus e serem fiéis até a morte. Apocalipse 2:10. E os crentes que cumpriram bem o dever agradando a Deus, unicamente com fé, ao se santificarem, assim como o apóstolo Paulo, receberão a coroa da justiça, 2 Timóteo 4:8. Além disso, há a coroa de ouro que é dada a uma pessoa com uma fé de santidade e fidelidade a toda a casa. A fé é semelhante ao ouro que não muda eternamente. Apocalipse 4:4. O Deus de amor deixou preparadas numerosas coroas no céu, e dependendo de quanto tenhamos lutado contra o pecado para descartá-lo e de quanto tenhamos cumprido bem o dever para glorificar a Deus durante a vida neste mundo, Ele nos dá uma coroa diferente. Se crendo no amor do Senhor que levou a coroa de espinhos e derramou sangue, age retamente seguindo os desejos do Espírito Santo sem prover para os desejos da carne, e assim é próspero em seu espírito e cumpre bem seu dever que recebeu de Deus. Nessa mesma medida, será grande no céu e receberá boa coroa. Assim, para receber a coroa que Deus preparou para nós, é realmente importante possuir o requisito adequado. Se se santifica ao se despojar de toda forma de mal e é fiel a toda a casa de Deus, poderá receber a melhor coroa. Então, qual será a razão pela qual Jesus foi cravado em suas mãos e pés? O seguinte aconteceu quando Jesus chegou ao lugar de execução, no Gólgota, carregando a cruz de madeira. Um soldado romano apareceu com cravos feitos de metal e outro soldado com um martelo, e seguindo a ordem do centurião, cravaram nas mãos e nos pés de Jesus. Jesus, que não tem pecado algum, a fim de ser pendurado numa cruz de madeira, teve que padecer a dor dos cravos que penetravam a carne de suas mãos e pés. O motivo pelo qual Jesus foi cravado em suas mãos e pés foi para redimir os pecados que cometemos com as mãos e os pés. Isto porque, se semeamos maldade no coração por meio do pensamento, as mãos e os pés se movem para cometer pecado e sofrem eternamente no inferno, segundo a lei do mundo espiritual, que diz que o salário do pecado é a morte. Jesus explicou em Marcos 9, 45 a 47, que se alguém peca, certamente haverá consequência desse pecado. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. Melhor é entrares na vida coxo do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno. E se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Melhor é entrares no reino de Deus com um olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no inferno.
Quantos pecados cometem hoje em dia as pessoas com suas mãos e pés? Há pessoas que, quando se irritam, praticam violência ou arruinam a si mesmas e ao seu lar, praticando furtos e apostas. Chegam até a cometer pecados inimagináveis, como matar sem motivo, atirar a esmo e pôr fogo, e não sentem remorso por isso. Em vez de ir ao inferno ao cometer pecado com as mãos e os pés, é melhor cortá-los e não pecar e ir ao céu. Além disso, se vê algo bom com seus olhos, suscita a cobiça, e ao ver o que não deve ver, adultera também. Portanto, diz que é muito melhor ir ao céu ao arrancar os olhos e não pecar, em vez de cometer pecado e ir ao inferno. No entanto, abriu-se o caminho pelo qual pode ser salvo sem a necessidade de arrancar os olhos, nem cortar as mãos e os pés. Jesus derramou o sangue precioso ao ser cravado em suas mãos e pés em nosso lugar para redimir os pecados que cometemos com as mãos e os pés. Ele levou uma coroa de espinhos a fim de redimir o pecado que cometemos com a mente e sofreu a crucificação sendo cravado em suas mãos e pés. Nós recebemos esse grande amor e graça. Devemos agradecer por esse amor e graça do Senhor e agora levar uma vida em vitória, sempre guardando a mente e o coração para não pecar. Oro em nome do Senhor para que, assim, ao se esforçar pela santidade, tenham um pensamento bondoso e mãos e pés belos que servem e praticam caridade. Permitam-me orar por vocês. Bom Senhor, dou-te graças, porque levaste uma coroa de espinhos para redimir os pecados que cometemos com a mente, e por teres derramado sangue ao ser escravado nas mãos e nos pés, a fim de redimir o pecado que cometemos com as mãos e os pés. Nós que conhecemos esse amor, já não devemos cometer mais pecado com nossa mente, mãos, pés e obras. Permite que os irmãos sejam bem-aventurados e santificados, que se despojam de toda a maldade com gratidão a esse amor da cruz. Só porque Jesus foi crucificado e levou uma coroa de espinhos há 2000 anos, não significa que agora possamos cometer pecado livremente. Ele nos diz que não pequemos mais, já que redimiu nossos pecados assim. Peço-te que dês força e capacidade aos irmãos para que sejam abençoados e retribuam a essa graça e amor. Obrigado. Oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.